Dando continuidade a esse nosso projeto em torno de Lusiânia, projeto onde a gente comenta a história de casas e ruas da cidade de Lusiânia, Santa Luzia, com o auxílio de vários companheiros que encaminham fotos para a gente e também do acervo do historiador Joelmires Reis. Hoje a gente vai falar de duas casas da Praça da Matriz, da Praça do Largo da Matriz, conhecida pelo Largo da Matriz, que na verdade é a Praça Expedicionária José Francisco. Nós vamos falar da casa de Carolina e Ermelinda e da casa da Dona Escolástica. A casa de Carolina e Ermelinda é a casa de Dona Abigail e a casa de Dona Escolástica é aquela conhecida por todos nós. Era uma praça bem central, como todas as casas daquela época, né? A cidade começava a se formar em torno da igreja, que é uma característica dessas cidades dessa época, e ela foi testemunha de muita coisa, de muitas solenidades, né? Sempre solenidades religiosas, solenidades profanas. Teve época que parque infantil, circo, vinha sempre ali para o Largo da Matriz. Lá também eram realizadas as cavalhadas, muitas cavalhadas, né? A última foi em 1913, na festa do imperador Herculano de Campos Meireles. Depois teve mudança do nome dessa praça, porque na verdade essa praça, a Praça da Matriz, esse Largo da Matriz, ele era na parte da frente da igreja e a parte do fundo, né? Pela Lei Municipal número 12 de 1915, ela deixou de ser simplesmente o Largo da Matriz e passou a ser denominada Praça Antônio Bueno, em homenagem ao fundador da cidade. Pelo Decreto Municipal de 1933, foi separada a parte da frente da parte de trás. A parte da frente continuou como Praça Antônio Bueno e a parte de trás passou a ser parte de trás da igreja. Passou a ser Praça Ministro Guimarães Natal. E depois, pela lei Municipal número 7 de 1948, em função de um lusianiense que morreu na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, essa praça da frente da igreja, que era a Praça da Matriz, né, que era a Praça Antônio Bueno, passou a ser denominada Praça Expedicionário José Francisco de Souza. Essa é a história da praça. E tem várias casas nessa praça, mas hoje a gente vai falar de duas. A primeira casa é a casa que atualmente é de propriedade dos herdeiros de Dona Abigail Brasil da Silveira. Dona Abigail nasceu no ano de 1915, ela era professora normalista, né? Filha de José Brasil e Bertolina Roriz. Ela se casou com Antônio Américo da Silveira, que era um fiscal federal natural do Rio Grande do Sul, com quem teve os filhos José Guaraci da Silveira, que era o pai do ex-prefeito e deputado Célio Silveira, e Guaraciara da Silveira. É uma casa caiada, era oleada de roxo, com uma porta e 3 janelas na frente para a praça e 3 janelas de frente para a Rua José de Melo, que é uma casa ali na esquina. No ano de 1962, ela está com 2 portas e 2 janelas de frente para a praça e uma porta e 2 janelas para a Rua José de Melo. Da história dessa casa, sabe-se que ela já pertenceu a Pedro da Silva Lobo, residente na região do Garapa. Posteriormente, no início da década de 1920, as irmãs Carolina Roriz e Ermelinda Roriz, filhas de Gabriel Fernandes Roriz e Cândida Rodrigues Barbosa, reformaram essa casa e mantiveram nessa casa por alguns anos uma pensão. Carolina teve uma filha de nome Naí e Ermelinda, conhecida como Sinhá, era costureira e faleceu solteira no ano de 1957. No ano de 1937, funcionou nessa casa uma das primeiras rádios instaladas no município, de propriedade de Antônio Américo da Silveira. A outra casa que a gente vai comentar é a casa que hoje é dos herdeiros da Dona Escolástica Carneiro de Mendonça. Ela é uma casa caiada, olhada de azul,
com 3 portas e 3 janelas, com calçado e patamar de madeira na frente, e tinha 3 janelas na lateral. Antes da construção dessa casa, havia um sobradinho nesse local. O sobradinho era de Gabriel José Roriz, que adquiriu esse sobradinho e o demoliu, e no local construiu esse casarão. Gelmires conta, Gelmires Reis, nosso historiador, Gelmires Reis conta que durante a demolição do sobradinho, Gabriel Roriz encontrou grande quantidade de ouro no pé do esteio da frente dessa casa, tornando-se o Gabriel, a partir desse momento, proprietário de muitas casas, pastos e chácaras no município. Foi o próprio Gabriel o construtor desse casarão, e nesse local ele manteve uma das melhores lojas daqueles tempos, em sociedade comercial, com Henrique Roriz Meireles. Entre essa casa e a cadeia pública que existia no local, existia um pequeno beco que ligava a Praça Expedicionário José Francisco à antiga praia do Matadouro Municipal. E a gente lembra que o Matadouro Municipal foi construído no início da década de 20 pelo ex-intendente, prefeito Benedito de Araújo Melo. E a gente registra também que a cadeia que existia onde passa a pista hoje foi demolida no ano de 1960, exatamente para dar passagem a esse asfalto que liga a cidade à rodovia Brasília-Belo Horizonte. Antes de existir esse prédio da cadeia pública, que foi construída em 1774, lembrando que a povoação aqui começou em 1746, em 1774 que foi construída a cadeia. E antes da construção da cadeia, existia na frente dessa casa um pelourinho usado para prisão e punição de pessoas. O pelourinho ficava mais ou menos onde ali hoje tem um monumento em homenagem ao Divino Espírito Santo, que foi feito recentemente na reforma dessa praça. Esse casarão depois foi propriedade de Claro Carneiro de Mendonça, nascido em 1905, filho de Sebastião Carneiro de Mendonça e Florentina Alves de Mendonça, casado com Zoraida Roriz, tendo os filhos Yolanda e Ovídio Carneiro. Ovídio Carneiro, conhecido por Gudim, foi um dos fundadores da Academia de Letras e Artes do Planalto na década de 70. E por último, o casarão passou a pertencer à Escolástica Carneiro de Mendonça, que era irmã do Claro Carneiro de Mendonça, os 2 filhos de Sebastião Carneiro de Mendonça. Escolástica Carneiro de Mendonça era filha do Sebastião Carneiro de Mendonça e Florentina Alves de Mendonça. Ela era casada com Benedito Carneiro e ela teve os filhos Edson. O Edson era conhecido como Coelho. Na minha infância, naquele casarão, tinha um porão lá na lateral da casa, que ele tinha uma oficina de bicicleta. Eu ganhei a minha bicicleta em 1968 e eu levava essa bicicleta lá para o Coelho consertar essa bicicleta. O outro filho é o Milton Carneiro, conhecido por Chatinho, conhecido de todos nós, pai de muita gente conhecida, do nosso amigo Magno Tigrão, e um grande músico, tocou na banda de Lusiânia por muitos anos, falecido recentemente. E uma filha, que o Milton era conhecido por Chatinho, E a filha era Iolita, casada com Tim Machado, que era conhecida por Santa. Essa é um pouco da história desse casarão, dos herdeiros de Dona Escolástica, e da outra casa da esquina, que era da dona dos herdeiros da professora Abigail. Um abraço, até o próximo episódio.